Sempre tive vontade de ser ladrão. A quadrilha de Tom Sawyer. Soa bem, não soa, Hulk? Muito bem, Tom. Isso é esplêndido. Ainda me parece melhor do que ser pirata. De certo modo é, porque fica perto de casa e pode-se ir ao circo e a essas coisas. Eu li As Aventuras de Tom Sawyer. As Aventuras de Tom Sawyer foi escrito pelo Mark Twain e publicado nos Estados Unidos em 1876. Conta a história do personagem título do livro, o Tom, uma criança que vive numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, às margens do rio Mississippi. Nós acompanhamos as aventuras do Tom, as reais e as imaginárias, por exemplo, quando ele decide fugir de casa ou se empenha para descobrir um tesouro. O Tom é uma criança endiabrada, ele apronta todas. Ele é inteligentíssimo, então ele sempre tem uma história na ponta da língua para escapar de qualquer situação. O moleque leva todo mundo na conversa, é muito divertido acompanhar suas histórias. E além de mentiroso, ele tem um certo gosto pelo drama. Se ele puder resolver uma situação de forma simples ou de forma teatral, com certeza ele escolhe a segunda opção. Mas apesar disso, ele inegavelmente tem um bom coração, ele é capaz de se sacrificar pelos outros. E é isso que o torna um personagem tão adorável. O narrador criado pelo Mark Twain, ele é incrível, porque mais do que contar, ele parece compreender o universo infantil do protagonista, com as suas malícias, suas pequenas ironias, mas também com a sua inocência, sua fantasia. O universo criado pelo autor é completamente lúdico, saudosista, encantador em diversos sentidos. Para mim, a única coisa que quebrou um pouquinho a magia desse livro foram certas passagens que tratam de personagens negros e mestiços. Para exemplificar melhor isso que eu acabei de falar, eu separei aqui um trecho do livro em que o Tom está conversando com um dos seus melhores amigos, o Huckleberry Finn. O Huck diz para o Tom: Johnny disse a Jim Hollis, e Jim disse a Ben Rogers, e Ben disse a um preto. O preto é que me disse. Acredita agora? Ora, todos eles mentem, se não eles, pelo menos o preto. Eu não o conheço, mas nunca vi um preto que não mentisse. E este é só um exemplo. Existem outros trechos no livro tão perturbadores quanto. Os livros do Mark Twain, eles sempre suscitaram esse tipo de polêmica, sobre serem ou não livros racistas. Algumas escolas nos Estados Unidos chegam a proibir a leitura desse livro. E por mais que eu seja sempre ideologicamente contra a censura, eu não posso deixar de me perguntar como que uma criança se sentiria lendo esse livro. Uma criança que ainda está criando o hábito de leitura, desenvolvendo o seu senso crítico. Eu pensei um pouquinho no assunto e queria compartilhar com vocês duas observações. A primeira observação que eu queria fazer é que um autor ele pode criar personagens racistas sem ser ele próprio necessariamente preconceituoso. As pessoas elas costumam confundir o autor com seus personagens. A segunda observação é que um livro, na minha opinião, é sempre o retrato da sua época. Mesmo que o autor decida escrever uma ficção fantástica, ou sobre um futuro distópico, um romance histórico, ainda assim, esse livro vai revelar muito sobre a sociedade, a cultura na qual ele está inserido. E o Mark Twain, caramba, ele viveu na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos, numa época onde a escravidão era normal. O pai do Mark Twain possuía escravos. Então, será que criando esses personagens com esse tipo de pensamento, o Mark Twain está expressando ideias nas quais ele acredita, ou ele está nos mostrando como era a sociedade da sua época? E nesse caso, impedindo a leitura desse livro nas escolas, será que a gente não está tentando ignorar esse passado, fingir que ele não aconteceu? Será que as crianças elas não poderiam ser contextualizadas? Olha, era assim que se pensava no século XIX nos Estados Unidos, há mais de 150 anos atrás. E acreditem, ainda hoje tem gente que pensa dessa forma. Bom, eu não tenho uma opinião formada a respeito, eu acho que é uma questão bem delicada que precisa ser debatida.
O Mark Twain, inclusive, ele possui outros livros que se passam nesse mesmo universo, com os mesmos personagens. O mais famoso dele é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu ainda não li esse livro, mas dizem que nele a questão do racismo é ainda mais polêmica. Uma última coisa que eu queria citar é que o personagem Tom Sawyer, com o passar dos anos, ele acabou se tornando uma espécie de um ícone da cultura ocidental. Ele já foi citado em diversos livros, filmes também. O Rush tem uma música chamada Tom Sawyer. E recentemente teve um seriado chamado Lost. Eu adorava Lost. Quem acompanhou esse seriado lembra que um dos personagens principais se chamava Sawyer. Na verdade, não era o nome dele, era uma alcunha. Esse personagem ele era um golpista, ele tinha uma lábia impressionante, conseguia enganar as pessoas ao redor dele com muita facilidade. Ou seja, muitas semelhanças com o personagem do Mark Twain, só alguns anos mais velho. Polêmicas à parte, eu adorei a leitura das Aventuras de Tom Sawyer e recomendo muito a leitura. Abraços e até a próxima!